Estamos de volta então para falar dos 4 elementos fundamentais da negociação, os EF. O que nós temos aqui em relação a esses elementos? Primeiro, a questão da legitimidade, né? De acordo com o slide aqui, ele fala o seguinte, olha, é o pressuposto básico e realista de possibilidade, alcance e realização do seu objetivo, assim como das possíveis alternativas para sua consolidação em conformidade com a lei, ao direito, é a legalidade. Então, a legitimidade, ela tem o elemento legal, ela tem o elemento em que as pessoas elas adquirem então um determinado direito, né, para aquilo que elas foram escolhidas ou eleitas para ser, né? Bom, em relação à legitimidade para fins de negociação, ela fala o seguinte: metas exageradas ou quenhadas são um dos complicadores da legitimidade. É preciso ser realista, estudar o ambiente intra e extra da negociação, ajustando-as ao factível, ao possível de ser alcançado, dentro das ações, buscando o alcance realista dos resultados. Ou seja, não existe legitimidade se as metas elas forem exageradas demais ou acanhadas demais, né? Aquilo cai por terra. E veja que tem também dentro desses 4 elementos aqui um dado interessante, que é exatamente o quê? O pressuposto básico da realidade, né? E isso é fundamental, tem que ser levado em consideração. A informação, então, que já foi comentada, que já apareceu por diversas vezes aqui, aparece de novo como um desses elementos fundamentais da negociação. Ele fala o seguinte, que o moderno negociador, seja de que área for, é um profissional que administra o máximo de informação possível. Então, a informação é um elemento que a gente fala fundamental. Ele é imprescindível. Ele é um elemento sine qua non no processo de informação. Mais uma vez, repetimos, não entre em um processo de negociação se você não tem todas as informações disponíveis. Olha, gente, pode ser o processo de negociação mais óbvio do mundo, né? Você quer vender água gelada no deserto, tá? Tá legal? Tá tudo certo? Vou ganhar muito dinheiro? Não sei. Vai depender da minha informação. Eu tenho que me informar que deserto é esse, quantas pessoas estão nesse deserto, quantas pessoas têm necessidade de águas nesse deserto, né? Então, não acredite muito no óbvio. O óbvio, ele é sempre uma peça que pode gerar grandes frustrações. O tempo, como se diz, tempo é dinheiro. Então, o tempo ele é um elemento interessante porque ele pode funcionar tanto contra ou tanto contra a favor, né? Então, tem que se administrar bem o tempo. Estabelecer uma agenda de negociação, né? Ter um controle temporal muito grande, né? Você ter essa disponibilidade de usar de todos os seus argumentos e também de ouvir o argumento do interlocutor, né? Saber quais são as perspectivas. É extremamente importante. No Brasil, a gente negocia, às vezes, em restaurante, aproveitando o horário do almoço, também para negociar. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer isso, mas fora do Brasil, em outro país, foi na Argentina, e quando eu fui convidado para dar continuidade ao processo de negociação no restaurante, eu não imaginava que eu fosse sair dali às 6 horas da tarde, né? Fomos ao meio-dia para esse restaurante para dar início ao processo de negociação e saímos 6 horas da tarde. Foi uma loucura, né? Foi muito interessante. Veja que mais um elemento de ordem cultural e de valores também, né? Quanto que no restaurante no Brasil você vai ficar aí 5 horas negociando, né? É bem interessante nisso, né? E como que a gente tem uma percepção, vamos dizer assim, equivocada em relação à questão temporal, né? O tempo, para a gente, ele é uma medida de percepção, né? E determinadas culturas têm uma percepção diferente em relação ao tempo. Por fim, o poder, né? Então ele fala o seguinte: quando você negocia, por exemplo, em nome da corporação X,
o outro lado verá você não como fulano, mas sobretudo como a corporação X. Então, dependendo dessa corporação, você tem o poder. E você tem que ter essa representatividade, né, de acordo com aquela corporação que você está negociando. Né? Por exemplo, outro dia eu fui comprar um celular em determinada loja aí de varejista, né? Dessas grandes lojas de varejo, departamentos. Tal. O que aconteceu? O negociador era muito bom, né? Soube atender tudo aquilo que eu estava buscando em relação ao equipamento, soube responder todas as perguntas, me convenceu a levar um celular que, a princípio, eu não tinha intenção de comprar porque era um preço mais alto, mas o seu poder de persuasão foi muito bom e eu saí com uma perspectiva de que eu havia levado alguma vantagem. Né? Foi uma negociação ganha-ganha, porque ele também levou uma vantagem em cima de mim porque ele vendeu um produto mais caro e, a princípio, eu fui procurar um produto mais barato. Não é isso? Então, a percepção que eu saí foi de que determinada loja é muito boa em termos de negociação. Né? Porque simplesmente aquela pessoa representa a loja, representa a marca. Eu não conheço o dono da loja, eu não conheço os seus acionistas, eu não conheço o seu executivo principal, o seu presidente. Simplesmente eu conheço aquele vendedor que me atendeu e usou do seu poder de persuasão, da sua capacidade de negociação para me vender um bom produto, embora mais caro do que aquilo que eu planejava, mas eu considerei justo. Né? Então, o que ele fala aqui no slide? Portanto, verifique, estabeleça seu poder antes da negociação e pré-negocie internamente seus limites, fixando claramente a sua amplitude. Ele tinha isso muito claro. Embora eu também tivesse a minha amplitude de forma clara, eu estava totalmente equivocado, né? Sobre a sua capacidade de negociação, sobre o seu poder de persuasão e de negociação. Bom, pessoal, então finalizando aqui, o que a gente pode falar sobre esses 4 elementos e sobre o processo de negociação de um modo geral? Informação. Informação é tudo. Né? Mesmo que a pessoa, quando a gente for analisar aqueles perfis ali do negociador, ela não atenda a todos aqueles pré-requisitos ali para um bom negociador, a informação ela é tudo. Principalmente porque a pessoa, se ela não tiver carisma, se ela não tiver um poder de comunicação muito bom, se ela não for uma pessoa muito simpática, pelo menos ela vai saber o terreno que ela está pisando. Pelo menos ela vai poder tomar uma decisão se continua ou não com a negociação. E isso faz um maior sentido, porque isso evita grandes problemas futuros para ela própria e para a organização a qual ela representa, tá bom? Então é isso por hoje. Né? Eu peço para os meus alunos assistirem ao vídeo da Anne Brockovich, responder as atividades e em breve estaremos visitando os polos de educação e de apoio presencial, oportunidade pela qual discutiremos com mais profundidade tudo isso aqui que foi falado nessas videoaulas. Até mais, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.